Fundado em 1983, o Instituto de Apoio à Criança tem como missão a defesa e a promoção dos direitos das crianças e é a voz ativa que pretende atuar para que mais crianças no mundo consigam viver a sua infância com alegria. E para nos falar sobre este trabalho extraordinário, tenho comigo a doutora Dulce Rocha, que é presidente da direção do Instituto desde 2017. Seja muito bem-vindo ao Conhecimento de Causas. Muito obrigada, é um gosto estar aqui convosco, realmente. Sempre que posso falar do Instituto é um orgulho e uma honra para mim. Um É um gosto tê-la aqui connosco. O Instituto já soma 40 anos e a doutora já faz parte dele há 15, certo? Verdade. Como é que tem sido dedicar a sua vida profissional à proteção de menores, também em outros projetos que já esteve envolvida, sim. E estar à frente de um instituto com este propósito tão nobre? Pois, olha, tem sido uma aventura também. Primeiro no Tribunal de Menores de Lisboa, claro que como magistrada antes do Tribunal de Menores também defendi as crianças noutros contextos, mesmo no Tribunal Judicial de Setúbal, por exemplo, atravessei aquele período dramático da fome em Setúbal, que o Dom Manuel Martins tão bem denunciou, porque iniciei o meu trabalho em 82, justamente, logo a seguir à vinda do Papa cá, houve uma amnistia até nessa altura, e depois, portanto há 40 e tal anos, como está a ver, há 41 anos, e realmente, passado algum tempo, tive a oportunidade, logo a seguir, tive a oportunidade de conhecer o Instituto de Apoio à Criança e foi sempre uma instituição que me inspirou. A doutora Manuela Yanes era uma pessoa muito calorosa, tem aquela qualidade de ver um bocadinho mais longe e de conseguir congregar uma série de pessoas para verem os assuntos que às vezes ainda não são tão visíveis, sim, tornar visível o que é ainda um bocadinho invisível, e realmente quando a doutora Manuela Yanes me convidou, passado algum tempo de eu estar na Comissão Nacional para a Proteção das Crianças e Jovens em Risco, ela desafiou-me a ir para o Instituto de Apoio à Criança. Na altura pensei que era um bocadinho difícil e tal, mas consegui. E realmente tem sido um percurso que vem na sequência de toda a minha vida profissional, não é? E o Instituto tem projetos muito desafiantes, tem uma história já que é uma referência no país, não é? De luta pelos direitos das crianças, pela promoção e defesa dos direitos. Nasceu um bocadinho antes da Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, com a inspiração também do Dr. João dos Santos, que foi um pedopsiquiatra de renome na altura e também com uma visão holística sobre as necessidades da criança, e de facto tem sido um desafio. São várias as áreas de intervenção do Instituto, desde a saúde, educação, justiça, solidariedade social, também são várias as iniciativas, e a luta contra o abuso sexual e a exploração de crianças é também uma luta, sim, de vários anos. Quer-me falar um pouco sobre esse tema? Já remonta a 2009, com sim, a intervenção da Presidente Honorária, a doutora Manuela Ramalhães. Manuela Ramalhães. Sim, essa tem sido sempre uma grande preocupação do Instituto de Apoio à Criança, a luta contra a violência, nas suas diversas formas. E a luta contra a violência sexual realmente ocupa um lugar extraordinário, porque eu lembro-me sempre de uma intervenção que eu ouvi, ainda estava no Centro de Estudos Judiciários, e ouvi uma comunicação que nunca mais me esqueci, a explicar que, enquanto as outras violências podiam ser de momento, podiam ser porque uma irritação enorme tinha surgido e uma chapada grande e a criança bate com a cabeça e causa um traumatismo craniano, etc. A violência sexual é sempre premeditada e é muito escolhidinha, muito planeada ao pormenor, e vai sempre num crescendo, de forma que a criança às vezes não consegue pedir ajuda, porque quando dá por isso está a acontecer o abuso sexual, e a criança fica, sente-se também culpabilizada e parte naquele jogo,
que ela inicialmente não soube Não percebe compreender, também, não é? E está ali uma teia, às vezes um muro de silêncio que se constrói, e por isso há tantas crianças que não dizem o que aconteceu e vemos até adultos aos 40, aos 50, aos 60, que conseguem denunciar e conseguem revelar tudo o que passaram. Portanto, é de facto uma violência muito especial, muito específica, muito perversa, e que acompanha a criança, um sofrimento extraordinário, traumático, não é? Ficam muitas vezes com o tal trauma e com o stress pós-traumático. E que a psicoterapia pode ajudar, mas não consegue resolver. Qual é que tem sido a vossa atuação neste sentido? A nossa atuação tem sido a muitos níveis, quer com o SOS Criança, apelamos à denúncia e apelamos a que a criança possa ligar para o 116 000 ou para o 116 111, e nesse aspecto o Altice tem ajudado o Instituto de Apoio à Criança, porque desde o início se disponibilizou para que esses números fossem gratuitos para nós, não é? Isso é muito importante, mas depois assistimos, já depois do processo Casa Pia, o Código Penal teve uma norma em que dizia que podia ser considerado um crime continuado, um crime feito pelo agressor na mesma vítima, e pareceu-nos isso uma completa incongruência. E fizeram-se ouvir. Fizemos-nos ouvir. E a doutora Manuela conseguiu convencer o Ministro da Justiça de então, o Dr. Alberto Martins, e mostrar-lhe que não podia, que essa norma que não podia continuar, e realmente ele prometeu-lhe ali, perante aquela gente toda, aquela audiência toda no auditório novo da Assembleia da República, no auditório Almeida Santos, e ele disse-lhe: nós vamos alterar a lei. E eu pensei, meu Deus, realmente é uma senhora que tem esta capacidade e esta empatia também, e que faz ouvir, porque ela é uma pessoa muito respeitada, justamente porque tem conseguido lutar por causas justas, não é? E de facto foi em 2010 que a lei foi alterada, portanto só esteve em vigor 3 anos, 3 traumáticos anos, mas foi alterada. Portanto, nós temos tido também um papel importante na alteração legislativa, não é? Vamos propondo alterações e vamos conseguindo devagarinho, mas claro, gostávamos sempre que fosse mais. Mas já nos convencemos que tudo demora muito. É também defensora de um maior reconhecimento no que diz respeito às vítimas, não é? Na lei portuguesa, o que é que acha que ainda falta em Portugal em relação às vítimas e aos abusadores? Nós, desde o início, que achámos que relativamente às vítimas havia aqui um estatuto que era necessário para as crianças, porque o nosso direito continua muito construído, centrado no adulto, e não dando-a e não reconhecendo à criança a importância que tem efetivamente. E nós tivemos uma luta muito grande, até por iniciativa também da Francisca de Magalhães Barros. Nós apresentámos uma proposta ao Parlamento, já na sequência de comunicados da direção do IAC, entender que também deveriam ser consideradas vítimas as crianças que assistiam à violência, que não era só as crianças que eram vítimas diretas dos maus tratos, porque a Convenção de Istambul não distingue, diz vítimas em sentido geral. E cá só eram consideradas vítimas, na nossa lei nacional, só as crianças órfãs. Portanto, quando o agressor tinha levado até ao limite, até ao fim, o seu desígnio de matar a vítima, não é? Sim. Então, nessa altura, a criança era considerada vítima. Mas há crianças que veem as suas mães estropiadas, veem as suas mães sem capacidade de ação, que durante anos assistem traumaticamente àquelas agressões horríveis, e, portanto, nós achamos que não podiam ficar de fora e que essas crianças também tinham de ser consideradas vítimas. E começou a haver imensas decisões na primeira instância dos tribunais
a recusar, por exemplo, as declarações para memória futura. E houve depois uma sentença muito interessante do Tribunal da Relação de Évora a dar razão e a permitir que a criança fosse ouvida para memória futura. Era uma criança com 14 anos que tinha assistido a inúmeras agressões e graves da sua mãe, de um companheiro que não era o pai dele, não era sequer o pai da criança, e o miúdo recusava-se, disse à minha colega do Ministério Público, que se recusava a ir a julgamento. Então, porquê? Eu disse, mas o que é que se terá passado? Ele soube, entretanto, que ele tinha assassinado a mulher que se seguiu à mãe dele. Portanto, ele, entretanto, teve outra relação e assassinou a senhora. E, portanto, o miúdo ficou de tal maneira assustado, não é? Ficou em pânico, não é? E disse que não prestava declarações, a não ser que fosse para memória futura, portanto, protegido, devidamente protegido e de imediato. E, portanto, a Relação de Évora, o Tribunal da Relação deu razão ao Ministério Público e o menino foi ouvido, o jovem, o adolescente. Mas, de facto, este caso mostrou aos senhores deputados que a situação não estava resolvida com a última alteração, porque na última alteração eles tinham colocado ali uma possibilidade se houvesse danos psíquicos. Mas os danos psíquicos são quase óbvios nesta situação. Felizmente conseguiu-se essa alteração legislativa, porque a criança merece que o seu estatuto seja reconhecido. Disse numa entrevista que em Portugal ainda existe a ideia de que não se deve denunciar nem se meter na vida do outro. Nós vemos que os castigos corporais, desde 2007, que estão proibidos na nossa lei penal, o que é certo é que continuam a ser tolerados. E, de facto, através dos estudos que se têm feito, tem-se verificado que há um nível de inflamação enorme nas crianças que são vítimas de castigos corporais, mesmo que sejam considerados leves. Ainda não deploramos suficientemente a violência, por forma a que haja muitas denúncias. As pessoas ainda toleram e não denunciam. Ainda há essa tolerância, mais do que preconceito, há tolerância a esse tipo de comportamentos. Sim. Tem que ser tolerância zero, como se costuma dizer agora, não é? Claro. E de que maneira é que nós, comunidade, e a que sinais é que a comunidade em geral deve estar atento para esse tipo de abusos, para esse tipo de violação dos direitos das crianças? Geralmente crianças que não conseguem interagir muito, crianças que se isolam, crianças que não são curiosas. Isto é interessante verificar. Portanto, crianças que são muito apáticas na escola. Esses são sinais preocupantes? Sim, geralmente trata-se de crianças que não descansam de uma forma tranquila, portanto estão sempre em hipervigilância, como os sem-abrigo, por exemplo, estão sempre com medo que apareça alguém, não é? Crianças que assistem a muita violência doméstica, por exemplo, estão sempre hipervigilantes. E depois chegam à escola e não estão com a atenção devida. Porquê? Porque passaram a noite, não em claro, mas também não em escuro, estão ali, coitadas, estão numa situação em que não descansaram de uma forma profunda, não é? O sono não foi profundo. E verifica-se que não têm tão bons resultados escolares. Portanto, essa situação de mediania, às vezes, pode significar algo. E pegando nesses sinais que fala, queria por último pedir-lhe uma mensagem para um adolescente, um jovem, criança que nos esteja a ouvir. As situações nunca são impossíveis de resolver. É sempre possível resolver. E a possibilidade passa, por exemplo, por ligar para o SOS Criança, para o 116 111, 116 111, portanto, e há sempre alguém disponível para ouvir o adolescente. É uma fase muito difícil, às vezes, de descoberta de problemas da sua própria identidade, das suas origens. Há sempre possibilidade de resolver o problema, há sempre uma solução.
Doutora Dulce, foi um prazer estar aqui consigo. Muito obrigada e foi um gosto podermos dar voz ao vosso trabalho. Muito obrigada eu. É Obrigada. sempre um gosto também. Muito obrigada. Obrigada. Mel, humaniza-te.